da cabeça dela. Olho e não acho nada de extraordinário. Passado um instante, e com assombro de todos, vemos como ela ostenta no lado direito do seu penteado uma magnífica flor que não conhecemos e parece que é vulgarmente chamada aveludo da Andaluzia. Em poucos momentos, outra flor igual é colocada no lado direito. À noite, enquanto escrevi o que antecede, às 10h30, na minha mesa de escritório, com a porta do gabinete contígua aberta, volto os olhos e vejo a mesinha que serve para as nossas sessões, colocada diante da mesa do gabinete. Como momentos antes ela não estava lá e ninguém, em minha presença, a trouxera da antessala, que é o seu lugar. Perguntei a todas as pessoas da casa, mas ninguém a tocara. Os espíritos me dizem que eles a transportaram. A médium volta a colocá-la no seu lugar, contra a minha vontade, pois imaginava que eles a trouxeram por algum motivo. Minutos depois e continuando a escrever, sou chamado pelo menino R, que acabava de se deitar em sua caminha na alcova do gabinete, banhada pela débil claridade da lâmpada que está em cima da minha mesa. Encontro sobre a cama de sua mãe, que fica ao lado, em cima de uma folha de papel impressa, tomada de um pacote que está no meu escritório, um magnífico aporte de flores, consistente em 12 rosas lindíssimas, 2 soberbos cravos, 2 buquês de hortênsias brancas, um deles de 3 flores e outro de 4, e as folhas de gerânio, colocadas de forma inimitável e borrifadas com gotas de água. O menino, de 9 anos de idade, que possui faculdades de médium vidente, a família toda da médium possui algum tipo de mediunidade, disse que aquilo não entrou por lugar algum, mas ouviu como um barulho ao roçar de vestido de seda, que a sombra colocou-se diante da cama de sua mãe, onde as flores apareceram, que achou que a sombra descia do alto, e que desapareceu como se saísse pelo teto. Apesar de estarmos acostumados a ver diariamente estes notabilíssimos fenômenos, o nosso assombro não diminui, nem decresce a nossa gratidão aos bons espíritos que tão assinaladas e repetidas mostras do seu poder nos dão, fazendo-nos sempre exclamar, louvado seja Deus. Deram-nos algumas instruções a respeito da admissão de novos assistentes às sessões, que não levamos em conta e que nos ocasionaram algumas contrariedades. Em sessão permanente, sucedem-se tão frequentemente as manifestações de todo tipo, que pode dizer-se que estamos em sessão permanente. Diariamente acontecem notáveis aportes de flores, em sessão e fora de sessão, e também aportes de vasos com belíssimas plantas. Estes aportes multiplicaram-se no mês de maio, mês das flores. Está muito justificado o título que demos à nossa médium, de médium das flores. Neste gênero de fenômenos, nenhum outro médium pode superá-la na Europa nem ainda na América, o país das mediunidades de efeitos físicos. Lecionados por essa experiência, restringimos a entrada de novos assistentes às sessões. Agora, com raras exceções, somente assistem Coilaut, Migueles e Diegues, que aparecem também fora de sessão para nos visitar e presenciam manifestações espontâneas daquelas que, como em família, os espíritos nos oferecem. Dentre aqueles que costumam se comunicar encontra-se o espírito de uma filha da médium, de nome Isidra, que é de bastante elevação. Notabilíssimo aporte. Em 14 de maio, faltando 15 minutos para meia-noite, com a médium, M. eu no escritório, e como respondendo uma afirmação minha, ouve-se o barulho que costuma acompanhar um aporte. A médium agarra-se a mim como assustada, e fica desvanecida por uns instantes. Demos a ela água para beber e quando voltou a si, disse que ao mesmo tempo de ouvir o barulho, sentiu agarrarem-na pelos ombros como querendo arrastá-la para o gabinete. Indica-nos entrar na alcova, assim o fazemos, e encontramos sua cama, que mede 2 metros por 1,30 m, repleta de flores artisticamente colocadas e borrifadas com água, que molhou por inteiro a colcha de seda, e, misturadas com as flores, algumas pequenas pílulas, das quais muitas caíram no gabinete e no escritório. São tantas as flores, que nem posso contá-las. Disseram-nos que era um obséquio do espírito de Isidra no começo do dia do seu santo, São Isidro. No dia 15, desde bem cedinho, houve várias manifestações. Almoçou conosco M. Coilaut. Às 3 horas da tarde, quando ele estava no escritório com M e com a médium, tiveram um aporte sobre a mesinha do gabinete, aparecendo em cima de uma folha de papel de seda um abacaxi em caldo e 4 bombocados cônicos.
Sobre a mesma mesinha 2 rosas, cuidadosamente colocadas, no piano, rosas em profusão, uma flor muito rara e muito bonita em um candeeiro, e no outro um buquezinho com 11 magníficos botõezinhos de rosa, pelo chão do gabinete muitas rosas, 3 no escritório e 2 pílulas pequeninas ao pé da mesa de Amy e 4 rosas e outras 2 pílulas ao pé da minha mesa. Muitas pílulas também espalhadas pelo gabinete e o escritório, e neste, 4 frases. À noite, segundo aporte em campo aberto. O primeiro teve lugar poucos dias antes, mas eu não o presenciei. Saímos, após o almoço, todas as pessoas da casa para dar uma volta, quando estávamos no passeio de La Castellana, pouco acima dos hotéis de Indo, e quando a médium falou que a noite tão agradável e a lua convidavam para um aporte, caem sobre nós 6 cravos brancos, 6 vermelhos, 6 galhos de reseda e várias pílulas que batem no meu chapéu. Nós as recolhemos iluminando o local. Nesse dia e no seguinte, 16, podemos dizer, com mais precisão que nunca, que estamos em sessão permanente de aportes. Parece que os espíritos querem nos obsequiar por causa das festas de São Isidro e festejar o restabelecimento da médium. Seu melhor estado de saúde e sua maior tranquilidade de ânimo refletem-se bastante na quantidade e intensidade das manifestações. Obtivemos flores por centenas, doces com profusão, e mesmo aporte de €1, que às 3 horas da tarde de hoje 16, foi-nos colocada em uma gaiola vazia que estava na sacada do gabinete. Enquanto a médium, Amy e eu permanecíamos no escritório. O fato aconteceu com todas as garantias necessárias. A médium foi adormecida alguns minutos para esse aporte. Há poucos dias visita-nos Madame Smolinska, uma senhora polonesa que a médium curou de uma tremenda obsessão, e que ao parecer, fora tratada em vários centros espíritas do estrangeiro, porém sem sucesso. No dia 27 também obtemos repetidas manifestações. À tarde, sessão de 55 minutos no gabinete escuro, com a presença de M. Coilaut, Diegues, Scarpizo, Migueles, Madame Smolinska e eu. Várias manifestações, comunicação por escrita direta, e aporte de 16 magníficos cravos e doces. À noite, aporte de doces e flores, entre elas, 30 rosas. No dia 18, na volta da Romaria de São Isidro, às 13 horas, e estando todas as pessoas da casa, 9 em total, no escritório, cai sobre nós, como do teto, uma chuva de muitos doces, dentre eles 9 grandes amêndoas banhadas. Mais tarde, lá pelas 5 horas, aporte de 12 cravos e doces, em presença dos senhores Coilaut e Gil. Apesar de ter dado de presente muitíssimas flores daquelas que recebemos nos aportes, hoje temos em casa 76 rosas, todas elas belíssimas, 32 magníficos cravos e uma porção de flores de diferentes tipos, em quantidades menores. Chuva de flores, frutos e doces da América. Nos meses de abril, maio e junho, 1878, repetem-se os aportes diários de flores, geralmente à tarde, sempre às mesmas horas, lá pelas 5, à plena luz. Na sessão do dia 25 de junho, aporte de um abacaxi fresco da América. Não estando ainda no tempo desta fruta, dizem-nos que ela ainda está um pouco verde, também está queimada pelo fluido, na parte de baixo. Nesse mesmo dia, grande aporte de flores sobre uma cama. Notável aporte. 30 de junho de 1878. Às 5 horas da tarde, com a médium, Manuel, Coilaut, Diegues e eu no escritório, e o menino Ramon, de 8 anos, na alcova, deitado em sua caminha, pois está doente, caíram sob as nossas vistas alguns docinhos, e ao mesmo tempo, na alcova por cima das camas e no chão um dos mais notáveis aportes de flores com que se dignaram a nos obsequiar os nossos espíritos protetores. Eis aqui o número de flores e plantas: 125 cravos, 47 gerânios, 36 dálias, 26 galhos de gerânio de pluma, 25 galhos de hortelã, 22 rosas, 18 heliotrópios, 12 galhos de erva cidreira, 11 galhos de artemisa, 11 galhos de esporinha, 1 muda de manjericão com raiz, 1 muda de segurelha, total igual a 335. Além disso, o aporte continha 5 amêndoas cristalizadas e muitos docinhos. Como sempre,
A colocação era notável e significativa, pelo tipo e disposição das flores, principalmente aquelas que estavam na cama grande da médium. Na cama do menino, apareceu toda coberta de flores a almofada, que está colocada aos pés. No chão, grande quantidade de galhos verdes. Dia 1º de julho. Às 11 horas da noite. Eu chamara Isabel e Manuel ao escritório, para ouvirem a leitura da primeira miscelânea, que acabara de corrigir, do número de junho de O Critério Espírita, intitulada a Grupo Espírita Marieta. Gostaram, e como eu dissesse que desejava saber a opinião dos espíritos, caiu no gabinete e no escritório, passando por cima das nossas cabeças, um aporte de flores, como em sinal de aprovação, e alguns docinhos. 105 cravos, 22 gerânios, 12 dálias, 7 mudas de manjericão com raiz, 13 galhos de cidreira e 11 preciosíssimas rosas. Deste aporte foi tirada uma fotografia. Imenso aporte e manifestações luminosas. Após assistir inúmeras sessões e me acompanhar nas minhas investigações, tinham entrado para formar parte do Grupo Marieta os meus amigos o Sr. Eugênio Coilaut, da Sociedade Espírita Espanhola, e o Sr. Joaquim Diegues, o primeiro, médico e mecânico, relojoeiro, e o segundo também mecânico, capitão de cavalaria e encarregado do gabinete de fotolitoscopia do depósito da guerra e depois diretor de um grupo espírita. Em 3 de julho eu tive de sair de Madrid. Na minha ausência continuaram em casa os notáveis fenômenos, e o grupo, composto pela família da médium e esses 2 indicados membros, celebrou algumas sessões, entre as quais merecem ser citadas as do dia 7 do referido mês, em que houve um notabilíssimo aporte, composto de uma coroa perfeitamente tecida com 11 dálias brancas, 10 rosas vermelhas e 10 galhos de camelia, planta italiana. Além disso, 4 galhos de abricó com 34 dessas frutas, um galho com uma romã, um galho de gradiela com 14 flores, 4 plantas de manjericão, 20 dálias brancas, 10 vermelhas, 20 gerânios duplos, 18 goivos duplos, 36 galhos de heliotrópio, 32 rosas, 26 galhos de cidreira, 12 de sândalo, 6 gerânios brancos, um galho de camelia, um de diferi, planta napolitana, 6 galhos de gerânio pluma, um vasinho pequeno com a chamada planta terrestre e um grande abacaxi da América com seu correspondente fruto. Dentro dele um galho de camelia, outro de diferi e uma magnólia. Total 232 flores e plantas. Dia 14 de julho. Aporte de 2 vasos com loendros de flor vermelha e mais 2 de ambas as flores. Os invisíveis podam as folhas baixas do abacaxi aportado no dia 25 do mês anterior. Dia 15. Aporte de 58 flores, entre elas uma açucena napolitana amarela. Dia 20. Aporte de 90 flores. Retorno a Madrid em 21 de julho. No dia 25, para festejar o aniversário de uma menina da médium, hoje desencarnada, espírito familiar que se comunica frequentemente, e para festejar também o meu retorno, os protetores oferecem-nos obsequiar. Coilaut e Diegues passam o dia todo entre nós. Imenso aporte. Quando fomos almoçar nada havia de estranho no gabinete e no escritório. Quando o almoço terminou, a médium sentiu-se impressionada, saiu da sala de jantar com uma taça de canja para dar à menina V, que estava doente deitada, e adormeceu sonambulicamente na cadeira da cabeceira da cama, com a taça de canja na mão. Tirei a taça da sua mão e nós 4 ficamos ao seu redor, M, C, D e eu. Um sorriso aflorou aos seus lábios e deixou ouvir várias expressões, quanta água. Vai perder-se. Não, salvou-se. Nápoles. Granada. Que belas flores, etc. Tudo isso como seguindo com ansiedade as evoluções do aporte que estava acontecendo. Acordada a médium, entramos no escritório, onde nos aguardava indescritível surpresa, o aporte mais notável de todos aqueles que até agora tivemos. 3 metros da superfície do chão estavam cobertos de plantas, flores e doces artisticamente colocados. O quadro a óleo de Marieta, que está dependurado no escritório, fora colocado direito, encostado no pé da mesinha do gabinete, olhando para o escritório. Na frente estava um vaso com um abacaxi próximo a amadurecer, encostado no vaso o quadrinho fotografia do aporte do dia 7,
Quadro que antes estava colocado junto ao retrato de Marieta. Mais adiante, flores, depois uma mantegueira que trouxeram da sala de jantar, com um abacaxi em calda, mais flores e plantas, uma estrela formada com 9 bombocados cônicos e 212 pílulas, em primeiro termo, e já no escritório mais flores e plantas de manjericão. Uma vez contadas, as flores foram 65 rosas, 56 cravos, 40 gerânios duplos, 40 dálias brancas, 26 dálias vermelhas, 33 galhos de heliotrópio, 29 mudas de manjericão, 16 galhos de erva cidreira, 12 nardos, 12 alfieri-marinhos, total igual 319. A colocação era assombrosa. Pouco depois e sem que percebêssemos como, apareceu um vaso junto à estante de livros que existe no escritório. Era uma planta com flor desconhecida para nós. A partir de 6 de junho começaram a produzir-se manifestações luminosas, que foram em progressão crescente, em sessões no escuro, apresentando-se sob diversas formas. Na sessão de 24 de julho, ouviu-se pela primeira vez uma caixa de música executando a mandolinata. Essa música produziu-se primeiro no escritório de Diegues, ou seja, gabinete fotográfico do depósito da guerra, onde várias pessoas a ouviram, sem nunca terem visto o instrumento que a produzia. Depois de ser ouvida em casa, nunca mais foi produzida lá. Pela primeira vez na mencionada sessão de 25 de julho, de 50 minutos, no escuro, sentados no escritório, ao redor da mesinha todos 5 indivíduos do grupo, a médium, Salvador, Coilaut, Diegues e eu, vemos levantar-se de trás da mesa do gabinete um vulto envolvido em gases. Este vulto, que irradia luz clara, segura em sua mão a luz que vimos na sessão anterior e que chamamos de lanterna espiritual. Ficamos contemplando esse vulto por alguns minutos e depois ele desaparece. Antes vimos no gabinete por 2 vezes grande claridade, como os raios de uma luz elétrica. Também vimos claridade ao redor do relógio ao pé do qual estávamos sentados. Celebramos em casa de Diegues algumas sessões e ali também ocorrem notáveis manifestações, principalmente pelo motivo do desencarne de uma sua filha de 3 anos de idade. Nessas sessões, e naquelas que continuamos celebrando em julho e agosto, toma parte o médium AR, com quem são obtidas muito boas comprovações. Capítulo 7. Forma fluídica e comunicação por escrita direta. Ata da sessão do dia 4 de agosto de 1878. 45 minutos. Reunidos, como toda tarde, os 5 membros do grupo. Pouco antes das 4 horas os espíritos nos avisaram para estarmos prontos para a sessão. Fechamos a chave a porta da sala, que é o meu escritório, onde celebramos as sessões. Lacramos e fechamos a porta de saída do gabinete contíguo a essa sala, e prévio um minucioso exame e uma escrupulosa revista do quarto, porque assim nos é ordenado. Ficamos no escuro, depois de sentarmos ao redor da mesinha formando corrente com a médium. Esta cai no sono sonambúlico provocado pelos invisíveis, transe, como os ingleses dizem, pouco depois da evocação, e o espírito diretor do grupo nos dá, pela boca da médium, oportunas instruções e saudáveis conselhos morais. Anuncia-nos também que esta sessão compareça um extraordinário número de espíritos que ajudam com seus fluidos. Ouvem-se notas longínquas como de uma caixa de música. Em casa não existe nenhuma caixa de música, que vai se aproximando até ressoar no ar bem pertinho de nós. Aparece ao fundo do gabinete uma leve claridade que vai se condensando aos poucos, até formar um disco avermelhado de cerca de 10 centímetros de diâmetro, que projeta luz branca no gabinete inteiro. Disco que um vulto fluídico de contornos vagos, revestido de gases brancas, segura em sua mão. O vulto some ocultando dentro de si a luz que se extingue instantaneamente para reaparecer logo após. Então o ser fluídico, cuja estatura seja humana, avança deslizando pelo chão, sem que a mesa à sua frente possa lhe oferecer resistência alguma, chegando ao dintel da porta do quarto onde nós estamos. Leva a luz para o alto, que fica oculta, junto com o vulto, atrás de uma gaze que aparece a modo de cortina. Depois, extingue-se a luz e a aparição, que duraram uns 2 minutos. O espírito diretor continua se comunicando conosco. Vários doces e um punhado de pílulas caem por cima da mesinha, sempre respondendo a alguma afirmação daquilo que eles falavam pela boca da médium.
ou daquilo que nós falávamos. Borrifam as nossas mãos com um líquido de delicioso aroma. Ouvimos pancadas, também afirmando, em diversos pontos, algumas delas tão fortes, que causam comoção em nós. Então os bons espíritos dão as batidas de jeito muito mais suave, para provar que são eles que produzem essas pancadas. Os seres invisíveis agitam-se ao nosso lado. Imaginamos que estão preparando algum aporte, e, corroborando a nossa suposição, várias flores começam a cair por cima de nós. A música toca de novo. Ao lado de uma das mesas do escritório, vemos durante um bom pedaço de tempo um objeto como uma nuvem esbranquiçada. O quarto é iluminado por várias vezes com uma claridade que algumas pessoas acham mais intensa do que outras. As pancadas repetem-se, não somente dentro do cômodo como também fora dele. Anunciam-nos que vamos receber uma comunicação por escrita direta, que encontraremos em cima da mesa que está no centro do escritório. O papel e o lápis foram trazidos pelos espíritos. Depois de escrita a comunicação, eles jogam o lápis em cima da mesa, anunciando esse fato de antemão. Mãos materializadas tocam nas pernas de todos nós simultaneamente. Quando a sessão termina, vemos o chão coberto de flores artística e graciosamente colocadas. Recolhemos 36 galhos de heliotrópio, 10 galhos de erva cidreira, 6 galhos de nardo, 5 plantas de manjericão, 40 cravos, 14 magníficas dálias, 9 brancas e 5 vermelhas, 30 gerânios duplos, 5 rosas, 146 no total. Um porta-fósforo de porcelana e outro objeto para limpeza de canetas, que no começo da sessão estavam em cima das mesas do escritório, são transportados para outro quarto, e encontramos esses objetos sobre uma cômoda. Em cima da mesa, conforme anunciado, encontramos uma pequena folha de papel com a seguinte comunicação escrita a lápis. Ao grupo Marieta, seu espírito diretor, em nome de Deus, terrível demais tem sido a cruzada formada contra nós, sem que para destruí-la servissem as mais evidentes provas, porém a verdade, como pérola desprendida da coroa de Deus, ergue-se um dia potente e majestosa, atropelando a paixão indigna que ousadamente pretendesse arrancar-lhe o refulgente brilho. A dor sem medida que os espíritos levianos vos fizeram sofrer, há de ter seu prêmio na escala da real evolução. Contra as armas da deslealdade e da inveja, tendes mostrado o pendão da fé, e, como rocha de granito, vós tendes desafiado a bravura das ondas assoberbadas. Perdoai aqueles que vos têm conduzido pelo áspero caminho de um calvário, sem pretender jamais marcar em seu rosto o estigma da abominação, que, sendo eles tão infortunados como nós felizes, logo terão de regar com lágrimas as portas da morada, onde, por se ter sofrido resignados embates de uma dor sem medida, desfruta-se a doce, bela e tenra existência que o Supremo Fazedor guarda para aqueles que souberam depurar-se no cadinho da virtude. Impotentes eres vós para triunfar de tão encaniçados inimigos, mas é chegada a hora em que o meu espírito tem demonstrado em Córdoba que, nem se encontra perturbado, como se tem pretendido fazer acreditar, nem sabe abandonar os mártires da fé. Se o vento soprar mais forte, não temais, que protegerá o seu predileto grupo aquela que vos abençoa em nome de Deus, Marieta. Esta comunicação, de caráter severo, porém justo, e ao mesmo tempo de consolação e alento, vem, com a notabilíssima sessão onde foi dada, nos momentos mais críticos que temos atravessado e quando já estávamos acreditando que as nossas forças iam fraquejar na indigna cruzada contra nós levantada. Tendo-se combinado a publicação da ata desta sessão, foi assinada em Madrid pelos componentes do grupo em 4 de agosto de 1878. O presidente, Visconde de Torres Solanote e Cuilaut, Joaquim Diegues, M. de Salvador Madre. Esta sessão é a primeira de uma série onde começam trabalhos de materialização. Sessão de 11 de agosto. 50 minutos. Novas manifestações luminosas, transporte de objetos, comunicação por escrita direta, aportes de mais de 70 flores. Dia 13. 45 minutos. Música, aroma, rajadas luminosas, transporte de objetos. Apresenta-se o vulto materializado forma fluídica. Pela primeira vez escrita direta à tinta, trazendo para isso o papel,
tinteiro e pena que a médium guardava na sua cômoda. Dia 15. Diegues não assiste, por estar adoentado. Manifestações costumeiras. Aparição de um vulto que se esvai logo, sem dúvida por causa do delicado estado de saúde da médium. Aporte de 100 flores. Na mão de cada um de nós é colocada uma belíssima dália, e deixa uma em cima da mesa, para o Diegues. Pílulas pequeninas e 5 doces grandes. Transporte de um quadro. Dia 16. 35 minutos. Música, aromas, pancadas respondendo, doces, mãos materializadas, rajadas luminosas e aportes de 234 flores. Muitas delas apareceram sobre uma bandeja transportada da sala de jantar, tendo os invisíveis de tirar de cima da mesa que está do nosso lado e que eu toco com o cotovelo, uma grande quantidade de objetos, para poder colocar essa bandeja sobre ela. Dia 18. 45 minutos. Com assistência dos 5 indivíduos do grupo e esposa de Diegues. Notável sessão com que fomos obsequiados pelos invisíveis, porque era o dia de São Joaquim, santo do nome de Diegues. Como sempre, as portas são fechadas e lacradas, e o cômodo revistado. Diversas manifestações. Aporte de doces e de 277 flores, 100 cravos, 50 rosas, 30 dálias, 30 gerânios duplos, 6 nardos, 10 galhos de heliotrópio, 15 cidreira, 6 manjericão, 10 jasmim, e 20 celeste. Fora de sessão acontecem frequentemente diversas manifestações. O Meuro. Dia 20 de agosto 1878, aporte, enquanto almoçamos, de 2 pedaços de abacaxi em conserva, com a sua calda, que colocam em um manteigueiro no escritório. Serviu-nos de sobremesa. Esse aporte é obra do espírito de uma filha da médium que desejava mostrar-nos o que podia fazer. Diz que tentou trazer o abacaxi inteiro, mas não conseguiu. À noite, chega a família Diegues inteira e o médium Anton, recorde música e outros fenômenos enquanto eu toco o piano. Nestes dias começamos as notáveis sessões de comprovação, com Barcelona, objeto de um capítulo à parte. Dia 22. Sessão com a família Diegues e o médium Anton. Várias manifestações e aporte de doces e flores. Dia 23. Assistem à sessão as mesmas pessoas que em dias anteriores, e o pai daquele médium. Morte do Meuro que tinham aportado no dia 16 de maio. Copio do meu caderno de anotações. Como aqui tudo é estranho e até no menor dos fatos existe motivo de pesquisa para as minhas investigações, chama nossa atenção a posição estranhíssima na qual o pássaro ficou morto. O médium Anton fica encarregado de fazer o desenho, pega papel e lápis e começa a fazê-lo mediunicamente, concluindo em 9 minutos o magnífico desenho, assinado Goya. O médium percebe que não está desenhando por si que o próprio lápis dá, segundo convém, um nuance de lápis de diferente numeração. Alguns dos assistentes ficaram pressionados e estavam preocupados pela morte do Meuro. Para sair de dúvidas, resolvemos consultar através de meio copo d'água. Colocado o copo em cima da mesinha, vem olhá-lo a menina mais velha de Diegues, que possui certa mediunidade. Nada a ver, Anton sente-se impulsionado a olhar e dar detalhes, que ele desconhecia e que nós sabíamos, a respeito de como o Meuro fora trazido. A seguir viu um quadro que o deixou tão impressionado, que derrubou o copo. Notável particularidade, a água não derramou, mas evaporou-se instantaneamente. Outra particularidade. Vasculho no meu diário para ver o dia em que trouxeram o Meuro e não encontro, apesar de que lembro tê-lo escrito e que me lembram de me ouvir ler esse trecho. Naquele dia, enquanto estávamos na sala de jantar para o almoço, fizeram-me deixar uma gaiola, que tínhamos comprado, à espera de algum pássaro, na sacada do gabinete. Quando voltamos do almoço examinamos a gaiola, estava vazia. Entramos no escritório, e eu. Dali a pouco, a médium adormece, com gestos, palavras entrecortadas e sorrisos vai seguindo o aporte até dizer, já está aqui. Então ouvimos no gabinete o bater de asas de um pássaro. A médium acorda e olha em torno procurando alguma coisa do que viu. Entramos no gabinete e vemos na gaiola um belo Meuro, no chão, algumas penas. O animalzinho estava como atordoado, refeito sem dúvida do fluido em que o envolveram para o aporte. No dia seguinte, o Meuro,
Já refeito, começou a cantar, e continuou muito bem, porém logo começou a piorar. Com a água magnetizada melhorava, coincidindo com o agravamento do estado da menina da médium. Ele deixou de cantar. Desde ontem estava muito abatido. A lanterna espiritual. Dia 20. Notável sessão à tarde. 60 minutos. Assistentes: Manuel, Diegues, a esposa dele, a médium e eu. Coilaut não pôde comparecer por estar doente. Esta sessão é para comemorar o aniversário do passamento de Seferina, a menina da médium, desencarnada há 16 anos, que nós chamamos de sapatos e sapatinhos, porque esse espírito mostrou com insistência desejos de que fossem levados sapatos para uma sua ama de leite. Manifestações luminosas, aparição de água fluidificada, aporte de doces e flores, transporte de objetos. No final da sessão encontramos sobre uma mesa, em uma bandeja grande, um belíssimo e artístico grupo das mais lindas flores, dálias, rosas, gerânios, heliotrópios, flor de cera e no centro uma espécie de açucena branca, completamente aberta. Em um vaso uma magnífica rosa, sem fragrância. Além disso, um vasinho com uma preciosa planta, completamente desconhecida para nós, com 10 folhas duras, lanceoladas, de 1 decímetro e outras um pouco mais compridas, verdes na frente e roxas atrás. Entre essas folhas existem 4 flores muito estranhas, de aparência semelhante a sapatinhos, que parece ser o nome vulgar da planta, calceolária, o mesmo nome que demos ao espírito. Em um prato, transportado da sala de jantar, como também a bandeja, é de se advertir que as portas estavam fechadas, apareceu um pequeno queijo americano, de frutas. No chão, muitas flores e docinhos. Uma das flores, no dizer dos invisíveis, não foi colhida na planta, mas fabricada no espaço. Eles chamam a nossa atenção ao respeito. A médium ficou muito abatida depois desta notabilíssima sessão. Ela foi cumprimentada por todos nós, pela sua extraordinária potência mediúnica, e demos graças a Deus e aos bons espíritos que nos oferecem estas sessões de estudo, que tanto contribuem ao nosso melhoramento moral pelos ensinamentos e conselhos dos seres de além-túmulo, e das quais muito esperamos para a propaganda do Espiritismo. À noite, assistindo também de Emanuel Ricord e o filho, o médium Anton, houve uma sessão combinada com a do Sr. Fernandes Colavida, de Barcelona. Continuam diariamente as sessões até o dia 31 de agosto, assistido a família Diegues, o médium Anton com o pai, M.I., e eu. A duração é de 1 hora, ou pouco mais. Geralmente acontecem sempre os mesmos fenômenos, conselhos morais e instrutivos do espírito diretor, Marieta, pancadas, barulhos, translação de objetos, música, aromas, rajadas de luz, aportes de doces e flores e o vulto materializado. Este vulto se apresenta segurando em sua mão uma luz que chamamos de lanterna espiritual, porque, com a aparência de uma lanterna, é somente uma combinação fluídica. Em um grupo de Córdoba o espírito de Marieta deu uma extensa comunicação tipológica, explicando o que era aquela luz. No mês de setembro continuamos celebrando as sessões chamadas de comprovação, às quais assistem pessoas estranhas, e sessões de materialização, com assistência exclusiva dos membros do grupo. Estas sessões continuam durante o mês de outubro, aumentando em intensidade as manifestações e adiantando o trabalho da materialização. Nesse tempo retornam a Madrid 3 indivíduos do grupo que estavam ausentes. Migueles vem de Paris e, de Barcelona, a filha da médium, Hilária, Lara, e o esposo, o médium Simone P. de Ramon. Dentre estas sessões houve algumas bem notáveis, como em 8 de setembro, de 90 minutos de duração, no dia 15, de 75 minutos, onde apareceram 2 vultos materializados, e nos dias 22 e 23, de 120 minutos e 80, respectivamente, com os grupos de Madrid e Córdoba reunidos. Em todo esse tempo e fora de sessão, acontecem notabilíssimas manifestações que mostram o portentoso desenvolvimento das faculdades da médium e o avanço da materialização, laborioso trabalho com auxílio dos protetores do grupo, dirigidos pelo elevado espírito de Marieta, cuja materialização completa saiu pela primeira vez do gabinete escuro, na sessão de 22 de setembro de 1878, que acontecia com motivo do aniversário da médium,
obsequiada com vários presentes pelos seus admiradores encarnados, e pelos invisíveis com profusão de notabilíssimas manifestações. Capítulo 8. A materialização de Marieta. Sessão Magna. Na sessão de 22 de setembro de 1878, saiu pela primeira vez do gabinete escuro a materialização de Marieta. Com um grande trabalho anterior preparatório, em sessão e fora de sessão, materializando-se paulatinamente o vulto, sentindo a médium como estava se processando aquele trabalho, e manifestando-nos as suas impressões, tendo-o ajudado consideravelmente, dando fluido médium, fazendo-a adormecer magneticamente, e conservando-a por vezes inúmeras horas sob esta influência, graças à qual ela recuperava as suas perdas fluídicas, que em algumas sessões eram muito grandes, e dando a ela novas forças. Copio dos meus cadernos de anotações o seguinte relato: Sessão Magna dos grupos reunidos de Madrid e Córdoba. 120 minutos. Das 5 às 7 horas da tarde. Por indicação dos espíritos, o quarto é revistado e as duas portas são fechadas com chave pelas pessoas que assistem pela primeira vez. Isto é feito depois de Solano escrever, muito invadido de fluido e com incitação incomum nele, algumas indicações do Marieta, corroboradas pela médium. Pela primeira vez fazem-nos colocar a cortina na porta do gabinete. Antes ela era colocada na boca da alcova que serviu de gabinete escuro. Sentados nos lugares costumeiros, ao redor da mesa, formando corrente com a médium, as 6 pessoas de Madrid, Diegues, esposa e filho, Manuel, Coilaut e eu, pedreiro, Solano e Moreno, indivíduos do grupo de Córdoba, e Garcia Torres e Antero Pérez, agregados àquele grupo, depois de apagarmos a luz. Dali a pouco o suspiro da médium indicou-nos que estava adormecida sob a influência dos espíritos. O diretor, Marieta, cumprimentou os 2 grupos reunidos, parabenizando-nos pelo acontecimento e dirigindo-se a cada um de nós em particular. Depois da sua costumeira dissertação doutrinária, começaram os fenômenos. Foram reproduzidos aqueles que aconteciam em todas estas sessões de materialização. A favor de algumas rajadas luminosas produzidas no gabinete, pudemos ver que tinham afastado a cortina para o lado direito. Do gabinete saíram 2 formas materializadas, envolvidas em roupagens brancas, uma delas com a luz avermelhada na mão, e que se adiantaram até as mesas do escritório. A outra assegurava a estrela de 6 pontas que sai do quadro de estrela. Seu brilho era escasso, não conseguiu refulgir mais intensamente por causa da fraqueza da médium, cujas forças fluídicas estavam gastas para todos os fenômenos que estavam sendo produzidos e para aqueles que ainda estavam para acontecer. Das outras vezes, essa estrela iluminava por completo o gabinete. Seguiram-se diversas manifestações, como aquelas das sessões onde festejávamos alguma solenidade. Mandaram que acendêssemos a lâmpada que tínhamos deixado em cima da mesa. Dando à cadeira da médium um quarto de conversão para a esquerda, ela fica colocada de modo que seu coração fica de frente para a cortina da porta do gabinete. Tendo falado o espírito diretor pela boca da médium, esta caiu em completo sono sonambúlico espiritual ou transe. Agita-se a cortina, sai pelo flanco direito uma mão branca, afasta-se a cortina, e no limiar da porta aparece um vulto de mulher. Um grito escapou de nossa boca: Marieta. Era ela, com efeito, aquela aparição. De elevada estatura, ligeiramente inclinada à frente, como as flores de longo caule, de dourados cabelos que descansavam sobre seus ombros em longos cachos, como na descrição que Marieta faz no seu famoso livro. Vestia uma espécie de traje branco de desposada, com seu véu nupcial de finíssimo tule. Não conseguia enxergar suas feições, porém alguns dentre os assistentes conseguiram. Saudou-nos com a mão direita, depois levantou os braços em atitude de mandar fluido para a médium, que com a cabeça apoiada nas costas da cadeira, estava muito agitada, e com suor escorrendo pela testa. Contemplamos durante alguns minutos a aparição tangível, vendo ao mesmo tempo a roupagem branca e o outro espírito que estava à esquerda de Marieta, e era quem afastava a cortina. Acordaram a médium por breves momentos. Depois de apagarmos a luz, a sessão continuou, e ela tornou a adormecer. Vários fenômenos costumeiros destas sessões aconteceram: ruídos, pancadas, movimentos de móveis,
translação de objetos, música, aromas, mãos materializadas tocando em nós, delicados docinhos que eles trazem para nós comermos, vinho envelhecido, que não existe em casa, em uma taça que eles trouxeram da sala de jantar, etc, etc. Passam uma fita pelo nosso rosto, que é da cruz do Marieta, e depois um cacho de cabelos. Colocam sobre a mesa uma bandeja de metal. Lançam-nos doces e flores. Atendendo o desejo da médium, a porte de um anel, com ele, ao parecer, foi enterrada em Zaragoza, faz 18 anos, uma filha da médium. Eu não podia comprovar esse fato, mas a verdade é que o ourives onde levaram o anel para a limpeza falou que dava para ver que ele permanecerá longos anos em algum subterrâneo. Obteve-se um princípio de comunicação direta, a ser continuada em outra sessão, segundo disseram. Rajadas luminosas no gabinete, menos intensas e de menor duração do que em outros dias, por causa do muito fluido arrebatado ao médium. Quando a sessão acabou, ela estava muito abatida e banhada em suor, sendo que nunca antes acontecera isso, porque a materialização nunca se apresentou com tanta luz e tão completa como hoje. Encontramos o chão do escritório e parte do gabinete cobertos de flores. 2 bandejas, transportadas pelos espíritos da sala de jantar, cheias de excelentes doces, artisticamente colocados. 2 vasos de abacaxi, em cima de cada mesa do escritório. Notabilíssimo fenômeno. Em cima da mesa, ao redor da qual estamos sentados, aparece uma preciosa coroa de flores naturais e um magnífico buquê. No buquê, a seguinte dedicatória. Para a médium Isabel Marieta. Estava escrita a tinta, em um pedacinho de papel, com a minha própria letra. Para efetuar este fenômeno roubaram-me fluido do braço direito, onde senti uma impressão especial. Colocaram uma mão sobre a parte superior do meu antebraço, ficou ali por um pequeno espaço de tempo e depois desceu aos poucos, como me dando fluido, cuja impressão eu senti até o pulso. Dia 23. Diversas manifestações durante o dia. Sessão de materialização, à tarde, 80 minutos. Assistentes, as 6 pessoas do grupo e 4 do grupo de Córdoba. Do mesmo modo que ontem. Aparição do vulto da lanterna, que sai até a mesa do escritório, como envolvido em um tecido indefinível, podemos vê-lo em diferentes cores. Ao mesmo tempo, a estrela, encravada em uma espécie de lanterna, aparece conduzida por outro vulto que vemos pela primeira vez. Era o Beato, era assim que chamávamos o espírito de Simão de Rojas, protetor do médium Simão, com sua veste talar e capuz, segundo o retrato dele que conhecemos. Após algumas manifestações, acendemos a luz, ou seja, a médium acende por atuação do espírito. Ao colocar o tubo na lâmpada, a médium deixa os dedos na chama por alguns instantes. Tendo nós feito observações sobre isso, o espírito diz, não temais, ela não se queimará. Afasta-se a cortina e aparece Marieta, como aconteceu ontem. Avança 2 ou 3 passos, mostra-nos seus cabelos cacheados e sua cruz dourada, balança a cabeça, levanta o vestido para nos mostrar o pé, manda fluido para a médium, acena com a mão e despede-se. A princípio não podíamos enxergá-la completamente bem, porque a luz estava mais fraca do que ontem. Fazem a médium aumentar a luz da lâmpada. Como sempre, é notável o avanço nas manifestações. Lançam-nos docinhos e flores. Rumor como de água. Várias brincadeiras dos nossos amigos invisíveis. Escrita direta terminando a comunicação começada ontem. Notável aporte. Do dia 24 até o 29 as sessões ficam interrompidas, pela fraqueza da médium e como necessário descanso, após o esgotamento de forças nas 2 sessões anteriores. Dia 29. Na hora do almoço, colocam um magnífico aporte no gabinete, docinhos, nardos, rosas, cravos, dálias, heliotrópios, gerânios e muita cidreira, e um abacaxi em calda. Presidindo o aporte, retratos da médium, Maria Vitória, Beato Simão de Rojas, Manuel e o meu. Sessão a qual só assistimos com o Willaut, Manuel e eu. A partir das primeiras sessões do mês de outubro, assistem Migueles, a filha da médium, Hilária, Lara, e seu esposo Simão Pedro Ramon, ambos são ótimos médiums.
Em 11 de outubro deram-nos uma belíssima sessão com o motivo do aniversário de Migueles, 90 minutos, assistentes, Manuel, Coilaut, Migueles, Simon, Lara e eu. As manifestações das sessões de materialização, aporte de doces que caem por cima da mesa ao redor da qual estamos sentados, sem tocar a lâmpada colocada no centro e sem tocar nenhum dos assistentes. Por cima de nós e no chão cai uma grande quantidade de flores. Como presente especial, eles nos oferecem algumas, que são colocadas, na cabeça de um, na lapela de outro, na boca de outro ainda, e nas mãos de outros. Entre os meus dedos é colocada uma magnífica flor, para todos desconhecida. Fenômeno notável. Acabada a sessão, com plena luz e às vistas de todos, fui presentear a médium com a grande flor que me fora dada na sessão. A médium estendeu a mão para pegá-la, e nesse momento os espíritos colocaram em suas mãos outra flor igual, só que mais bela ainda do que a minha, sem que ninguém pudesse ver de onde essa flor tinha saído. É de se notar que media cerca de 3 decímetros de altura e seu peso era equivalente a um buquê de tamanho regular. No dia 12, por ser a festa de Nossa Senhora do Pilar, feriado para os aragoneses, os espíritos nos obsequiaram com um magnífico aporte de 13 maçãs, colocadas em uma canastrinha, aporte também. Colocaram o aporte sobre a mesa do gabinete enquanto almoçávamos. Eu fui o último a sair desse cômodo e ninguém entrou nele até que voltei com a médium e Simon para buscar o aporte. No dia 13 à tarde, magnífica sessão, a qual assistem a médium do Círculo Espírita de Naval Moral de La Mata, Cáceres, Encarnación Garcia e Manuel Hernández, do mesmo círculo. À noite, estava eu tocando piano, e sentadas, uma à minha esquerda e a outra à minha direita, as duas filhas mais velhas da médium e esta dançando com a menina menor, quando cai sobre o teclado um aporte de flores que batem na minha cabeça, 5 rosas, uma sobre os meus joelhos, amores perfeitos magníficos e heliotrópios. Em uma dobra do acortinado da sacada, um racemo com 3 grãos de uma fruta vermelha. Este foi o primeiro dos inúmeros aportes de flores que recebi enquanto tocava piano, sempre com luz, algumas vezes estando sozinho. A uma polca mazurca que compus e que estava sem nome, dei o nome de polca dos aportes, porque quando a executava, em muitas ocasiões caem aportes de flores em cima do piano. No mês de outubro continuam as sessões de materialização e notáveis fenômenos fora de sessão. Imperecível lembrança. 28 de outubro de 1878. Sessão inesquecível para mim. 12 minutos. Assistentes, Manuel, Diegues, esposa e filho, Coilaut, Migueles, Simon, Lara e eu, sentados ao redor de uma mesa no centro do escritório, formando corrente com a médium. A sessão começou às 4h30 da tarde, após fechar a chave as 2 portas, deixando as chaves nas fechaduras e selando as ditas portas com 2 faixas de papel, lacradas e assinadas por Coilaut e Migueles. Após a costumeira evocação, e tendo apagado a luz, um suspiro da médium indica-nos que ela acaba de ser adormecida pelos espíritos. Pequenas e leves pancadinhas ao redor de nós. Marieta, nosso espírito diretor, fala-nos pela boca da médium a respeito do grupo de Córdoba. Longínquo som de uma caixinha de música que se aproxima. Fortes pancadas nas portas. São efeitos de um espírito bagunceiro. Evocamos e ele vai embora. Ouvimos dar corda a uma caixinha de música, não há nenhuma em casa, e ela toca a mandolinata. Automaticamente afasta-se a cortina colocada na porta do gabinete, e aparece o beato, Simão de Rojas, com o disco avermelhado, que despede grande resplandecência, na sua mão direita. Apresentou-se a estrela com clara luz, como em sessões anteriores. Marieta pergunta, está vendo a estrela, Migueles? Não. Responde ele, e então a estrela avança. O beato avança, e 3 minutos depois gira um disco sobre si mesmo e desvanece-se, do mesmo modo que o vulto. Cessa toda a manifestação. A médium fala com cada um de nós. Passam alguns instantes. A médium pede-nos muito fluido, para tentar a materialização de Marieta. Manda acender a lâmpada. Como em outras vezes, afasta-se a cortina e aparece Marieta vestindo a roupa com que foi vista nas 3 sessões anteriores. Avança em direção ao escritório,
até uma distância de 1 metro da mesa onde estamos. A médium está muito agitada, a luz da lâmpada aumentou. Então foi quando o vulto acabou de avançar. O espírito acena com a mão e manda fluido para a médium. Levanto do meu assento e aproximo-me do espírito, que me oferece uma preciosa camélia arrumada em buquê com 3 folhas verdes, gerânio, como anunciara dias atrás a notável médium de Naval Moral de La Mata, Cáceres. Ao me dar a flor com a sua mão direita, o espírito aperta a minha. É indescritível minha impressão naquele momento, de memória imperecível para mim. Tocar o espírito materializado era todo o meu desejo, e já foi conseguido. Diante daquela maravilhosa verdadeira estátua de carne, eu não sei o que foi que passou por mim. Dá para sentir, mas não para descrever. Volto para o meu assento deixando a camélia na mesa na frente de Isabel, pois para ela foi esse aporte do espírito. Ele acena para nós e desvanece-se. Todos choram de felicidade. Apagamos a luz e anunciamos que estão chegando espíritos familiares, cujas manifestações vão nos alegrar. Ressoam leves barulhos em diferentes pontos da mesa e na lamparina, e com persistência, muitas vezes dando 3 batidinhas. Ouvimos pisadas ao nosso redor, vários de nós são tocados simultaneamente em mãos, pernas, cabeça, etc., remexem os papéis na minha mesa. Colocam carimbo em 2 pedacinhos de papel, que voam pelo ar até nós, escrevem uma comunicação no espaço e apoiando na minha careca e na cabeça de Manuel, às vezes ouve-se o contato do lápis. Migueles pede que coloquem a comunicação escrita no tubo da lamparina, e isso mesmo é o que eles fazem. No gabinete ressoa a caixa de música e o acordeon, que antes da sessão estava no meu quarto. Abrem o piano, mudam a banqueta de lugar, e ouvem-se esses 3 instrumentos e, ao mesmo tempo, harmoniosas vozes de timbre humano. Saem para o escritório o acordeon e a caixa de música, soando como se estivessem sendo agitados com grande violência. Há muitos espíritos e eles nos festejam. Aroma delicioso. A médium disse para o Migueles que um espírito estava se aproximando dele. No mesmo ato, recebe uma flor em sua mão, seu ombro é tocado, pergunta se é o espírito da bela e bondosa Emi, e quase todos escutam uma espécie de voz que parece dizer, sim, ao pedido de Migueles esse monossílabo é repetido e todos podem ouvi-lo distintamente. Ao mesmo tempo, dão-lhe 3 batidinhas no ombro e passam umas mãos pelo seu rosto e cabeça. Tornam-a da cor da caixa de música e ela toca a mandolinata. Lançam-nos uma porção de flores. Levantam a lâmpada, e pedindo a eles para deixá-la, tornam a colocá-la no seu lugar. Todos nós somos tocados por eles, nas mãos, nos braços, nas pernas, nas orelhas, na cabeça. Depositam sobre a mesa 2 cestinhas de flores. Nos ombros de todos nós, sucessivamente, é colocado um pesado vaso de planta. Lançam, caindo em cima de Migueles, inumeráveis flores, luzulas. Como voltassem as crianças, e agitassem fortemente a campainha das escadarias, pedimos para concluir a sessão, e quando a médium acorda, cai sobre nós uma chuva de doces. A médium está sem forças no fim da sessão. Todos nós vamos cumprimentá-la com verdadeiro carinho e entusiasmo, pois as suas portentosas faculdades mediúnicas é que devemos àquela tão maravilhosa sessão. Em cima da mesa de Manuel aparece um roliço abacaxi da América, no vaso de planta que antes nos fizeram conhecer. Sobre a minha mesa a grande bandeja do jogo de café, que estava na sala de jantar, cheia de doces simetricamente colocados. Em uma das cestinhas de flores aparece um envelope daqueles que uso para cartões, que reza, para o seu grupo. Marieta, na outra cestinha um envelope igual, no qual se lê, para minha médium. Marieta. A primeira escrita é letra do Manuel, a segunda é minha. A tinta ainda está fresca. Quando os espíritos escreveram aquelas dedicatórias, percebemos a perda de fluido no braço, e uma mão materializada tocava em nós. Assim foi a sessão que o Beato nos deu, com o motivo do seu aniversário de Simão. A comunicação obtida por escrita direta diz o seguinte: em nome de Deus, meus filhos, tudo se entrelaça por comunidade de origem, de meios e de fim, e sobretudo as partes do universo limítrofes e simpáticas. A partir da origem da história da humanidade até hoje, em todos os povos são encontrados sinais evidentes de intervenções sobre-humanas.
A proibição de evocar os mortos existia primitivamente, e pode ser perfeitamente explicada a razão que existe para tanto. Antes de a Terra evoluir e do nível moral dos seus habitantes estar à altura correspondente, pululava o grande número de espíritos atrasados, e sendo que o número dos desencarnados recebe o seu contingente daqueles que já viveram, evocá-los poderia causar um perigo maior do que o benefício. Nos mundos superiores, a relação entre encarnados e desencarnados é constante. Essas proibições podem ser compreendidas somente em mundos inferiores. Deus, que não quer que seja violentado em modo algum o livre-arbítrio dos habitantes terrestres, inspirou em seus primeiros legisladores a ideia de estabelecer certos entraves para a evocação do além-túmulo. Hoje aquela barreira já desapareceu, e nos altíssimos desígnios da sua sabedoria, prepara uma nova manifestação, para dar início às instruções da sua divina pedagogia, combatendo em primeiro lugar o materialismo com provas palpáveis e físicas, e pregando a seguir a sublime moral evangélica. Eis aqui porque já é generalizada a revelação entre os desencarnados e os encarnados. Deus, que não falha naquilo que é necessário, nem sobra naquilo que é supérfluo, não teria permitido que espíritos tão elevados como aqueles que compõem este grupo, levantassem uma estátua sobre um pedestal de argila para ser derrubada e posta em cacos ao menor embate dos ventos. As dúvidas, as calúnias, as contradições dos inimigos da ideia, darão maior relevo à vossa obra perseverante. Combatei, então, o erro com a ciência, o ódio com o amor, o rancor com a benevolência, a vaidade com a modéstia e o egoísmo com o sentimento social. Contra o histórico mal que entorpece o carro do progresso, oponde a vossa firmeza de ânimo, o vosso esforço e confiança, até conquistar o triunfo que Marieta vos prometeu. Adiante, então, meus filhos. Nunca é mais bela a natureza do que no laço misterioso que une a tempestade com a bonança. Nunca o triunfo é mais ruidoso do que quando o combate foi encarniçado. Que sejais perseverantes é desejo do vosso Pai. Rojas. Certificação. Os abaixo-assinados, indivíduos do Grupo Marieta, certificamos que o extrato que antecede concorda exatamente com aquilo que presenciamos na sessão de 28 de outubro de 1878. Celebrada no Centro Espírita Espanhol, Rua Almagro, 8, Sobreloja, Direita, Madrid, pelo referido grupo. Como testemunho, assinamos esta ata em Madrid em 29 de outubro de 1878. Visconde de Torres Solanote. M. de Salvador Madre. Joaquim Diegues. F. Migueles. Lara S. de Ramon. Paula Dias de Diegues. S.P. de Ramon. E Cuilaute. Carta para Dona Amália Domingo e Soler. Nos dias que seguiram e nos primeiros de novembro, tivemos várias sessões, nas quais foi possível notar os avanços da materialização. No dia 13 dirigi a Dona Amália Domingo e Soler, que acompanhava com muita atenção os trabalhos do Grupo Marieta, a carta a seguir. Cara Amália, ontem à noite tivemos uma grande sessão à qual assistiu o novo indivíduo do grupo, o irmão Agramante. Vimos pela primeira vez o segundo dos dois vultos que vem se materializando paulatinamente a partir do começo das nossas sessões. Também obtivemos até 3 vultos fluidificados, aportes, luzulas e outra porção de fenômenos, sendo de se notar que boa parte da sessão foi com o quarto iluminado com diversos tipos de luz, que à nossa vista eram formados e se desvaneciam, com a particularidade, por exemplo, de que um disco avermelhado projetava luz azulada, e de um foco intenso de luz se desprender somente determinados feixes luminosos, etc., mostrando tudo isso quanto ainda precisamos estudar e aprender, para poder por nossa vez ensiná-lo a outros, no campo das ciências físicas. E, apesar da notabilidade que sob esse aspecto apresentam as nossas sessões, é incomparavelmente maior o fruto que obtemos no terreno moral, porque os espíritos elevados não produzem fenômenos, seja da ordem que for sem um fim eminentemente moral. Como são cegos e quanta ignorância do espiritismo é demonstrada por aqueles dos nossos irmãos que querem proscrever o fenômeno, que foi a base e o constante companheiro da doutrina, e aí será sua provação. Pois se prescindirmos do fenômeno, que seria tanto como prescindir da comunicação, o que restaria de espírita para esta doutrina? Qual a necessidade de existir a nossa filosofia,
Se todos os outros princípios são proclamados pelas mais adiantadas escolas do espiritualismo moderno, só seríamos meros plagiários do causismo e ainda seríamos adiantados por Anares e Tiberghien. Além disso, aqui ficaria reduzido o primeiro e principal caráter do espiritismo, que é a revelação. Tão insensato seria